Eu sou Vânia Santos, para quem ainda não me conhece. Como funciona a tributação no Brasil? O que significa dizer sou do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Ótima pergunta. No Brasil, nós temos basicamente três grandes sistemas de tributação, né, que são esses três que você comentou. O Simples Nacional, que é o mais conhecido, lucro presumido e lucro real. Como que funcionam, né, esses três sistemas tributários? A empresa, quando você constitui a empresa, ou ao longo da vida da empresa, no início de cada ano, ela pode optar por um desses regimes. E esses regimes vão impactar no volume de obrigações acessórias que a empresa tem que cumprir, ou seja, das informações que ela precisa prestar ao fisco e o valor que ela tem a recolher de tributo, né? Em regra, o Simples Nacional, como o próprio nome já diz, é o sistema mais simplificado, né? E é o regime considerado mais vantajoso para as pequenas e microempresas, né? Ele é voltado para empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800 por ano, né? Então, ele tem essa característica. Se a empresa faturar acima de 4 milhões e 800, ela não pode estar inserida no Simples Nacional, né? Então, para as empresas de médio e grande porte, nós temos o sistema do lucro real, né? A sistemática de tributação do lucro real, que o próprio nome ele já explica muito do que é o lucro real. Então, eu gosto de tentar simplificar para nós termos um entendimento mais fácil aqui, que o nome do regime a gente vai perceber que ele explica muito, né? O lucro real. O que seria o lucro real? O lucro real é o regime pelo qual a tributação é calculada sobre o lucro líquido no determinado período de apuração, né, sobre o lucro líquido da empresa. Então, o que significa dizer isso? A empresa ela tem um faturamento. Né? O faturamento é sempre o bruto, né, sem descontar as despesas, sem descontar o que a empresa precisou investir para fazer a venda de um determinado produto, para produzir um determinado produto, enfim, tudo que ela tem de custo está inserido nesse faturamento bruto. Para a apuração do lucro real, a empresa tem que descontar todos os insumos, desconta aluguel, desconta a folha de pagamento, desconta os tributos que são pagos para ela nesse faturamento, para ela conseguir receber o seu faturamento. Quando você descontar tudo, você vai chegar no lucro tributável do imposto de renda e da contribuição social, né? E aí tributa-se o lucro real, né? Você descontou todas as despesas, todas as deduções e chegou num valor que é determinado o lucro real. Aí tem incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse tipo de regime ele é obrigatório para instituições financeiras, para seguradoras e para empresas de qualquer segmento que faturam acima de 78 milhões de reais. Então a gente já começa a ter aqui um nicho de empresas que tem um porte um pouco maior, né? E também o que é interessante aqui no lucro real, ele tem a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS. O que é isso, né? A não cumulatividade é quando eu posso tomar crédito de insumos, né, ou de compras em etapas anteriores. Exemplo, um supermercado. Eu compro leite para vender no meu supermercado. Esse leite ele vem tributado com PIS e COFINS, tá? A partir do momento que eu fiz essa compra, eu tenho um crédito sobre o valor da nota de 9,25%, que é relativo ao PIS e a COFINS, independente do regime de quem eu comprar, tá? A empresa pode ser do Simples Nacional, do lucro real, do lucro presumido. Eu fiz uma compra, eu sou do lucro real, eu tenho 9,25% de crédito para descontar na minha saída. Então, essa é uma característica própria do lucro real. Lucro presumido, ele nada mais é do que é uma criação brasileira, né? A gente esse regime de tributação a gente não tem em outros países, basicamente nós temos somente no Brasil, que ele define uma presunção de lucro, né? Então, o próprio nome já diz lucro presumido, quer dizer, eu não apuro o lucro real. Como que é isso, né? Como que funciona isso? Se eu sou uma empresa comercial, indústria e comércio, eu vou ter uma presunção de lucro para efeitos do imposto de renda de 8%, tá? Então, eu sou uma empresa comercial, tenho 8% de presunção de lucro para o imposto de renda. Não interessa dedução. Eu vou pegar o meu faturamento bruto, vou apurar 8% sobre aquele valor bruto de faturamento
e aí eu vou ter o meu lucro que será tributado a 15% pelo imposto de renda. E a presunção de lucro para efeitos da apuração da contribuição social sobre o lucro líquido é de 12%. Então, eu tenho 8% e 12%, e a alíquota da contribuição social é de 9%. Se eu for prestador de serviço, aí a coisa começa a ficar mais cara, né? A brincadeira começa a ficar mais séria. O governo ele entende que o prestador de serviço ele tem mais lucro do que a empresa que é comercial. Então, a presunção de lucro do prestador de serviço é de 32%. Né? Então, se eu faturei R$ 1 milhão, eu aplico 32% de presunção, R$ 320 mil, e aí eu vou aplicar os 15% do IR e mais os 9% da contribuição social sobre o lucro líquido, e o IR ele tem um adicional de 10% se eu tiver um lucro acima de R$ 20 mil por mês. Né? Então, essas são as três características básicas dos três regimes aqui. Uma coisa que eu ia esquecendo de comentar, o lucro presumido, ele não tem a possibilidade de tomar crédito de PIS e COFINS, tá? Ele está no regime cumulativo, ou seja, eu comprei uma mercadoria para revender, eu tenho destaque, eu tenho PIS e COFINS naquela nota, eu não vou me creditar, eu vou vender com PIS e COFINS, ele vira custo para mim. Só que a minha alíquota na saída é de 3,65, né? É 0,65 de PIS e 3 de COFINS, então é uma alíquota menor, tem as suas compensações. Isso é importante a gente entender porque o empresário, a partir do momento que ele resolve montar o seu negócio, ou já tem a empresa montada, é importantíssimo ele fazer uma verificação periódica do melhor regime para ele. Né? Então, vamos pensar, uma empresa que fatura abaixo de 78 milhões, ela pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Então, é importante ela verificar o faturamento, verificar as deduções, para apurar se o lucro real seria mais vantajoso ou o lucro presumido. Não tem uma regra fechada, o lucro presumido é sempre mais barato. Não existe isso. Depende da característica de cada empresa. Então, esses são os três regimes que a gente tem, e a partir deles a gente vai começar a entender um pouquinho mais aí como comprador, se compensa eu comprar de uma empresa do Simples Nacional, por que tem empresas, principalmente empresas grandes, por que não compram, não aceitam fornecedores Simples Nacional, a gente já encontrou essa situação, isso é muito corriqueiro, as implicações do lucro real na situação de ser comprador, é mais caro, é mais barato, enfim, agora a gente vai começar a amadurecer esses questionamentos para nos auxiliar aí nas dicas. Nossa, que maravilha, hein? Bem sucinto, bem explicadinho, bem claro. Obrigado, Vânia. Muito obrigada e até a próxima, então. Tchau, tchau.